Você, minha excelência, são 5 horas da tarde em ponto, nesta terça-feira, feriado, dia da proclamação da República, e eu aqui pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro. Afinal de contas, manifestações estão acontecendo contra o resultado das eleições de 2022 e também contra a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal em diversas regiões do país. Foram organizados atos em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Pará, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul. Os protestantes se reúnem em acampamentos próximos a bases militares. O quartel-general do Exército Brasileiro na capital federal, o Círculo Militar na região aqui do Ibirapuera, capital de São Paulo, o Comando Militar do Leste no estado fluminense possuem as 3 maiores concentrações de pessoas. Manifestantes dizem que há uma ditadura do judiciário. Em Brasília, os grupos exibem cartazes com os dizeres Supremo é o povo e SOS Forças Armadas. A esplanada dos ministérios está ocupada e a Praça dos Três Poderes segue fechada. Protestos no Brasil e também nos Estados Unidos. Em Nova York, um manifestante perguntou ao ministro Alexandre de Moraes se as Forças Armadas teriam acesso ao código-fonte que compõe o sistema das urnas eletrônicas e recebeu uma resposta inesperada do ministro Luiz Roberto Barroso, que nós vamos ouvir agora. Responder às Forças Armadas, o senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. O Brasil defende. O Brasil defende essa... Muito bem, são 5 horas e 2 minutos. Hoje a gente vai ter aqui no nosso 3 em 1 os nossos 3 comentaristas, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão. Eu queria dar as boas-vindas ao Matheus Hector, que é economista e passará a integrar o time aqui do 3 em 1 na tarde de hoje. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado pelo convite, Paulo, e é um prazer estar aqui falando com os ouvintes da PAN. Constantino, eu começo com você. Eu não posso te chamar de Mané, certo? Paulo, fica à vontade. Depende. Não sei, estou fazendo apenas uma pergunta. Não quero de maneira nenhuma criar algum tipo de tumulto no início do nosso programa, consta? Não, boa tarde a todos. Veja, vamos falar muito sério, né? Porque o momento brasileiro exige isso da gente. Isso é linguajar de bandido. Isso é linguajar de bandido, né? Quem já foi assaltado no Rio de Janeiro sabe disso. Perdeu o Playboy, perdeu uma mané, numa mola. Agora, o mais curioso, né, além de mostrar que esses iluministros estão perdendo a calma, né, o mais curioso é que no dia anterior, esse pavão supremo, né, ele estava falando de civilidade e tudo mais e afirmando, vejam só, com profundo escárnio, que o STF não tem partido e não tem lado. Não tem lado, perdeu o mané, né? Quer dizer, vocês aí aceitem que perderam, né? Perderam para quem exatamente? Talvez para o próprio Barroso, né? Aquele que considerava Cesare Battisti um inocente e João de Deus alguém com poder transcendente. Então, tudo isso é muito lamentável. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma cleptocracia, uma ditadura de toga. Esses ministros estão presos numa bolha regada com muita lagosta, vinho caro e inúmeros seguranças para impedi-los de terem qualquer contato com o povo. E em Nova York, como eles não têm tanto poder assim, não conseguem censurar, intimidar, o povo está lá. E veja que esse cidadão, ele fez a pergunta dele de maneira muito educada, muito civilizada, ao gosto do próprio Barroso, né? E recebeu como resposta isso aí, que, repito, né, trombadinhas, marginais, costumam mandar esse tipo de mensagem para as suas vítimas. O mesmo Barroso que foi pego numa gravação ali na época da pandemia, supostamente contando uma história que ele teria ouvido, né? Que democracia eleição não se vence, se toma, e ele ria daquilo, né? Então, assim, Paulo, esses patriotas que estão nas ruas, eles estão fazendo um ato heróico de resistência. Eles estão mostrando que eles não gostaram do papel de palhaço que algumas autoridades incumbiram eles de ter. E eles estão protestando dentro da normalidade, dentro da legitimidade, de maneira pacífica, de maneira
democrática em que pese a velha imprensa insistir em chamá-los todos de antidemocráticos, de golpistas e por aí vai. O povo está do lado certo, o ministro Barroso está do lado errado. Matheus, me traz uma avaliação sua sobre esses protestos de hoje, por favor. Rodrigo, tendo a discordar de você, eu acho que o ministro Barroso ele foi muito claro quando ele disse perdeu o Mané, que o presidente Jair Bolsonaro perdeu a eleição num processo eleitoral legítimo, seguro e transparente também. O que a gente está vendo nesse momento é uma tentativa de reeditar, de fazer um terceiro turno das eleições por parte de uma parcela da sociedade que foi derrotada. Paulo comentou muito que havia cartaz hoje na rua dizendo que o Supremo é o povo. De fato, o Supremo é o povo que escolheu um novo presidente da República que tomará posse a partir do dia 1º de janeiro. Muito bem. Serrão, eu quero uma avaliação sua a respeito da mobilização das pessoas, né? Porque essa era uma expectativa muito grande. Nós tivemos aí o último, praticamente, feriado do ano mais estendido, né? E eu quero saber o que você achou até o momento. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Hoje, 15 de novembro de 2022, 127 anos da Nação Rubro-Negra, fundação do Clube de Regatas do Flamengo. Nação é povo mais território. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é o espetáculo maravilhoso da Primavera Brasileira, que acontece desde 2013. O povo descobriu o seu poder de sair às ruas para manifestar a sua vontade diretamente. A Constituição é clara, ela diz que o povo pode exercer o seu poder diretamente ou através de seus representantes. Se os representantes do povo estão dando mole, estão falhando, estão chamando a gente de mané, não estão trabalhando como deveriam estar, é obrigação do povo restabelecer a ordem, porque o povo é quem tem o poder originário. É o povo quem pode até pedir nova Constituição, pode pedir a recuperação do modelo institucional brasileiro. Temos uma carta de 88, está aí, está valendo, ela vale, né? Mas toda hora ela vem sendo alvo de rasgação, de ruptura, já sofreu 112 alterações, 112 emendas constitucionais. Toda hora ela recebe uma nova interpretação do órgão supremo do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, que foi criado pelo Constituinte para cuidar eminentemente de questões constitucionais e não de ficar tratando de qualquer coisa, como tem acontecido no Brasil ultimamente. Então, quando a gente vê lá em Nova York o ministro Luiz Roberto Barroso, aquele que sempre prega a civilidade, importante a pregação que ele faz, mas justamente ele, na hora que ele ouviu a palavra militar, ele ficou debilitado, não quis responder ao cidadão que fez a pergunta sobre o relatório das Forças Armadas. Justamente ele, Barroso, foi ele que, quando foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pediu que as Forças Armadas fossem convidadas a atuar naquela comissão de transparência eleitoral. O mesmo Barroso, eu lembro, hein? Anos atrás, tem vídeos aí na internet, se você procurar, o Barroso aparecia defendendo a impressão do voto na urna eletrônica, dizendo que aquilo ia ser um grande avanço para a nossa eleição. O tempo passa, o tempo voa, mas parece que nada ficou numa boa para o Barroso. Por quê? Ele mudou de ideia sobre a questão do voto impresso, ele foi ao Congresso fazer campanha para que isso não fosse aprovado e chamou os militares agora para a comissão de transparência, mas quando o cidadão comum lá em Nova York perguntou a ele e aí, como é que fica a questão do relatório das Forças Armadas, ele falou, passa fora, mané, perdeu, mané, né? Perdeu a eleição. Todo mundo que perdeu a eleição, perdeu a eleição. Quem reclama já perdeu. Só que a população brasileira sabe que perdeu, mas que é hora dela buscar o resultado concreto para o reequilíbrio institucional. E a causa desse desequilíbrio tem sido o Supremo Tribunal Federal, a juristocracia e a omissão criminosa ou covarde do Congresso Nacional. Muito bem, Serrão. Vou passar a palavra para você, inserindo um debate que eu acho válido a gente fazer aqui no 3 em 1. Qual que é o limite, na sua visão,
da liberdade de expressão para que ela não seja confundida com a liberdade de assédio? Porque por muitas vezes as pessoas também acham que têm o direito, inclusive, de agredir. Como é que você enxerga isso? Qual que é o limite? Não, com certeza ninguém tem o direito de agredir, né? Agora, a liberdade de expressão, de questionamento, de manifestação dos pensamentos, ela tem que ser a mais ampla possível. E isso não está vigente no Brasil de hoje, onde temos parlamentares censurados, contas suspensas, retidas por decisão do TSE. Então, a liberdade de expressão no Brasil ela está muito, muito aviltada e muito aquém daquilo que seria esperado numa democracia de fato, numa república. Eu acho importante o Serrão lembrar do aniversário da República hoje, que começou num golpe, né, há mais de 130 anos atrás, e é curioso lembrar o seguinte, né, o que quer dizer república, res pública, coisa pública. Nós precisamos ter leis isonômicas, um império da lei, não de homens, não o poder arbitrário de alguns poderosos, é o império das leis, né? E um limite constitucional ao poder estabelecido. Isso define uma república, por exemplo, para distingui-la de uma tirania da maioria, de uma ditadura qualquer. Hoje no Brasil nós temos algo que remeta a uma república? Claro que não, só no nome, mas no nome a Coreia do Norte também tem, a China também tem, né? O Brasil não é uma república de fato, é uma cleptocracia patrimonialista, semi-socialista, o privilégio para tudo que é lado, leis para uns e arbítrio para outros, então está muito longe de ser uma república. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer na data de hoje. E a gente tem que perguntar, quem é que está mais hoje em dia esgarçando esses tecidos institucionais e enfraquecendo a nossa república? Sem sombra de dúvidas, a resposta vai ser o próprio STF. O abuso de poder de ministros como Alexandre, o próprio Barroso, que é alguém que confessa, Paulo, confessa em entrevistas, e aliás, como gosta de entrevista, parece um pavão, mas ele diz, né, eu quero empurrar a história. Isso foi uma frase dele. Eu quero empurrar a história em direção à justiça racial, à justiça social. Quem foi que deu voto para esse sujeito arrogante pensar que vai empurrar a história? Ele está lá para ser o guardião da Constituição e ponto. Um trabalho muito nobre, se feito de maneira decente, ao contrário do que essa turma vem fazendo, que vem querendo legislar, subjugar outros poderes, calar o povo, tratar o povo como mané, né? Isso não está certo. A eleição, a discussão agora não é eleição de Bolsonaro e Lula, isso ficou para trás. O povo na rua não está na rua, não é bolsonarista, não está na rua para defender Bolsonaro, está na rua para defender as liberdades básicas, a transparência do processo eleitoral que não se deu. É evidente que não aconteceu. Então o povo está na rua clamando por liberdade, Paulo. Isso não tem mais nada a ver com Bolsonaro e Lula, não. Agora, o Lula, obviamente, é o fator que desencadeia aí a revolta, a indignação, porque para começo de conversa numa república séria, jamais ele seria candidato.